Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Graça e paz, irmãos. Não entristeçais o Espírito Santo. Bom, eu vou me basear lá em Atos 7:51, que diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Bom, esta passagem é sobre Estevão, o primeiro mártir, o sumo sacerdote, Estevão foi aprisionado e o sumo sacerdote, estavam indagando eles, estavam se opondo à pregação de Estevão, e Estevão, com toda a ousadia, com toda aquela poder, aquela manifestação gloriosa do Santo Espírito, colocou diante deles toda a trajetória de Israel, desde Abraão até os patriarcas, e foi discorrendo toda a história do povo de Israel. E o que mais me chamou a atenção foi que o Espírito Santo sempre esteve presente na nação de Israel, e o povo de Israel sempre entristeceu o Espírito Santo. Houve vários episódios em que houve essa cerração dos seus ouvidos para a voz do Espírito Santo, e fecharam os seus olhos e endureceram os seus corações para não ouvirem, para não contemplarem a graça e o maravilhoso poder de Deus que se manifestava no meio deles constantemente. Semelhantemente, nós hoje também agimos desta maneira quando nós rejeitamos, quando nós não levamos em consideração a graça de Deus, as maravilhas de Deus, as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Então, Estevão, nesse relato aqui de capítulo 6 e 7, principalmente no capítulo 7, ele vai discorrendo toda a história do povo de Israel, é o espelho de nossas vidas. O povo de Israel está mostrando para nós como nós somos muitas vezes também rebeldes, como nós também muitas vezes cerramos os nossos ouvidos e não atentamos para ouvir a voz e o conselho de Deus por intermédio do Espírito Santo. Como os fariseus naquele momento, como os sacerdotes estavam fazendo diante de Estevão, Estevão pregando uma palavra gloriosa, maravilhosa, de um cunho teológico, de um cunho maravilhoso, manifestando toda a glória de Deus através de uma pregação, trazendo toda a história, toda a trajetória de Israel de forma sucinta e com autoridade. Mesmo assim, aquele sumo sacerdote e os principais decidiram matar Estevão e não ouviram, não deram ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Que nós, neste tempo em qual nós vivemos, nós possamos abrir mais os nossos olhos, nós possamos cada vez mais ouvir, e deixar que o Espírito Santo acalente e quebrante os nossos corações, para que possamos atentar os nossos ouvidos e cada vez mais enxergar com os nossos olhos as maravilhas de Deus, e não entristecer, não endurecer os nossos corações e não cerrar os nossos ouvidos para não atentarmos à voz do Espírito Santo. Como assim fizeram no passado, nós também temos o péssimo hábito de não ouvir, de não atentar, de não estarmos inclinados a se posicionar em estar obediente à voz suprema do nosso Espírito. E com essa atitude nós entristecemos o Espírito Santo. Que nós possamos estar com o nosso coração quebrantado, com os nossos ouvidos abertos, nossos ouvidos atentos e com nossos olhos abertos, para a voz do Santo Espírito de Deus, que, como usou Estevão, usa nós, usa cada irmão, usa cada um da maneira que Ele lhe apraz, da maneira que Ele quer. Que nós possamos cada vez mais, irmãos, atentarmos
a essa voz maravilhosa de Deus, para que nós não resistamos o Espírito Santo, por intermédio da tua palavra e por intermédio da graça que é manifestada constantemente em nossa vida, em nossa família, em nossa sociedade, em toda a esfera a qual nós estamos vivendo. Que graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos.